É isso mesmo, gente. A ansiedade quase me destruiu. E eu deixei que isso acontecesse. Muitas pessoas acham que gravar vídeo para o YouTube significa se mostrar, aparecer, mostrar a própria vida. Mas gravar vídeo para o YouTube é muito mais do que isso. Gravar vídeo para o YouTube é inspirar as outras pessoas. Sim, porque eu não acredito que a gente venha a esse mundo somente para penar, somente para ser infeliz. Pelo contrário, eu acredito muito que a gente precisa ser feliz. Mas a gente só consegue isso se a gente aprender. E é por isso que eu estou aqui para contar essa história hoje, uma história tão doída da minha vida, que eu acredito que pouca gente saiba, porque eu mesma só descobri há pouquíssimo tempo. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu deixei que a ansiedade destruísse a minha vida? Bom, gente, se você gosta desse canal, se você gosta dos temas que eu trago aqui, se você gosta dessas reflexões, dessas inspirações que esse canal traz, eu te convido a se inscrever, a ficar aqui com a gente. Curta, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se for possível. Eu te agradeço de coração. A minha ideia é que esse canal cresça. Sim, porque eu acho que eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para me divertir, mas para aprender também. E eu preciso da sua colaboração para estar aqui e para aprender. Vamos nessa então? Vamos trocar experiências e aprender cada vez mais juntinhos? Eu e você, você e eu? Vamos! Pois bem, gente, eu nunca fui uma pessoa muito alegre. Ai, que coisa linda! Não, eu sempre fui uma pessoa muito triste, aliás. Só que eu era uma pessoa triste, hoje eu vejo, mas eu não era uma pessoa depressiva. A pessoa depressiva, ela não consegue enxergar melhoras adiante. Ela não vê sentido em se esforçar, em fazer nada, porque nada vai melhorar. Mas eu não era assim, eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa triste, uma pessoa, digamos assim, difícil de se lidar, mal-humorada. Eu tinha uma autoestima muito baixa, então eu me rebaixava muito. Eu sempre me colocava depois do cocô do cavalo do bandido. Eu era essa pessoa, lá junto com aquele cocô. E cada vez que a vida ou que as pessoas traziam uma queixa ou uma crítica, isso me soava muito, mas muito pesado, porque eu, na verdade, ela estava confirmando aquilo que eu já sabia. Ou seja, eu não tinha valor. Eu não conseguia ver em mim valor em quem eu era enquanto pessoa, nas palavras que eu falava. Eu achava que eram palavras vazias, fúteis. Eu não via valor em mim, no meu corpo. O meu corpo, ele não correspondia ao que eu queria. Eu já falei para vocês, o meu cabelo é um cabelo muito difícil de se lidar. Enquanto eu não aceitei ele do jeitinho que ele é, que amanhece totalmente fora de forma e de sentido, enquanto eu não aceitei isso, era um horror para mim, porque eu achava que existia um modelo de físico, de corpo, corpo magro, cabelo liso, algo que não chamasse a atenção, que era tudo o que eu não queria era chamar a atenção. Então eu falava pouco, eu me comportava com toda a discrição que eu conseguia. Na sala de aula, se a professora falasse alguma coisa, eu já me encolhia,
Por quê? Porque o meu corpo gordinho e o meu cabelo super alto já chamava a atenção por si só. Os meus lábios muito grossos, numa época, numa fase em que todas as meninas não tinham lábios praticamente. Então, era tudo que eu queria. O batom não passava nem perto de mim. Um batom colorido, então, eu queria desaparecer, eu queria sumir, eu queria. Quanto mais discreta eu fosse, melhor. E eu não tive uma vida fácil. A gente tinha uma vida de muita dificuldade, de muita privação. Eu estudava em escola pública e eu me lembro que o meu pai, minha mãe, eles faziam muito esforço para comprar os livros para que a gente estudasse, eu e meu irmão. Mas era só isso, a gente não tinha muita diversão, muitos brinquedos. Dia de Natal não era uma época boa. Então, tudo isso contribuía para essa pessoa infeliz. Mas mesmo assim eu sonhava com o futuro, mesmo assim eu sonhava com algo melhor ali adiante. Eu tinha certeza, eu tinha absoluta certeza que se eu estudasse e me formasse com afinco, eu ia conseguir ter uma vida melhor. Só que, gente, eu não percebia que eu me detonava. Não era a minha vida que era ruim, não era eu que era tão feia, não eram as outras pessoas que eram tão cobradoras. Eu me detonava, eu fazia aquilo comigo. Eu começava a sofrer hoje por algo que ia acontecer no fim do ano. Tinha um trabalho em grupo na faculdade, tinha um trabalho em grupo no colégio. Eu começava a sofrer 15, 20 dias antes. Eu fazia o trabalho dos outros alunos para eu não ter que ir lá na frente apresentar. Então eu ficava tempos e tempos tentando fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim, mais do que o que os outros alunos faziam, porque ali no momento eu acreditava, eu torcia piamente para a professora se esquecer de mim e não me chamar lá para o quadro, para não ter que apresentar, para não ter que abrir a boca. Juntava a minha baixa autoestima, juntava com a minha timidez e juntava com a minha ansiedade. Eram 3 elementos que me tornavam muito, mas muito infeliz. E eu deixava que isso acontecesse, eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de imaginar o que acontecia comigo. Eu não sabia que aquilo era ansiedade. Eu não sabia que sofrer tanto na véspera, preocupada com a opinião das outras pessoas, estava me detonando. E é claro que vem a juventude, e é claro que vem a mocidade, e com a mocidade a gente acaba conhecendo outras pessoas, os hormônios afloram, a adolescência termina e você entra no começo da vida adulta, os hormônios estão a toda prova e eu comecei a namorar. Namorar não no estrito sentido da palavra, eu ficava com alguns rapazes. Mas só que eu não me valorizava. De forma alguma eu aceitava relações onde não havia amor, não havia carinho, não havia cuidado. Eu aceitava relações ruins, eu aceitava rapazes que não tinham a me dizer nada.
Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de trocar ideias. Eu não gostava da política vigente daquela época em que eu era jovem, eu não gostava da ditadura, mas eu não me impunha. Eu aceitava o que as pessoas falavam, as músicas que elas ouviam, aquelas músicas vazias, sabe, de cantores vazios que até hoje permeiam a, a nossa cultura. Por quê? Porque essas músicas, elas não ensinam a pensar, elas não levam a pensar, e nada daquilo me satisfazia. Mas quem era eu? Quem era eu para ter algo além daquilo? Eu já devia estar agradecendo que algum rapaz era capaz de querer ficar comigo. Gente, e assim foi, passado o tempo, até que eu conheci o meu marido, que é o Moacir, e nós estamos juntos há 36 anos. Nosso filho mais velho vai fazer 35 anos, estamos juntos há 36 anos. E aí eu vi ali uma pessoa que pensava como eu, que gostava das mesmas músicas que eu, que tinha as mesmas ideias. E aí eu pensei assim, nossa, como é bom estar perto dele. Foi ali que eu descobri que eu não era de toda errada, que existia pessoas que pensavam como eu. E o pior, ele dizia que eu era muito bonita, que eu era linda. E eu não acreditava. No início eu ficava com muita raiva dele, sabe? Porque eu achava que ele estava mentindo, eu achava que ele estava falando tudo aquilo porque ele queria ser mais um na multidão, mais um a ficar comigo, mais um a não me dar valor, sabe? E até que eu descobri que não, que era diferente, ele queria estar comigo, que ele estava preocupado com o que eu estava passando na época. Eu tinha muitos conflitos em casa. Por quê? Diferença de geração, eu nunca aceitei que a menina tivesse que ser virgem. Lá nos anos 80, eu achava injusto a cobrança, né, para cima da mulher ser virgem, ser pura, da mulher não poder sair, não poder tomar cerveja, não poder fumar, como todos os homens. Então eu cavei aquilo para mim, eu queria ter aquele direito. E eu encontrei um cara que falava, não, tudo bem, você tem os mesmos direitos que qualquer homem. Você é uma pessoa que você pensa bacana, você se esforça, você lê coisas bacanas, eu gosto de conversar com você. E é claro que eu me apaixonei, e é claro que eu aceitei esse relacionamento, e enfim, é o que eu falei, a gente está junto até hoje. Só que o que eu não sabia é que a minha ansiedade, ela ia me perseguir vida fora. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui virando mãe, essa ansiedade não me deixou. E, infelizmente, eu carreguei essa ansiedade nas costas também dos meus filhos. Tudo tinha que ser perfeito. A primeira festinha de aniversário foi um horror, uma festinha de aniversário de 1 ano de criança. Foi um horror, porque choveu. E choveu, e a gente morava num apartamento pequenininho, num prédio sem elevador. E as escadas ficaram molhadas das pessoas entrando e saindo, eu me lembro tanto que eu fiquei frustrada, porque muitas pessoas faltaram devido à chuva. Meu Deus, é como se aquela festa tivesse que ser perfeita, era só uma festinha de aniversário. E o meu filho, ele chorava, ele não queria a casa cheia de gente, ele não queria
aquela conversa, aquele converseiro, ele era só um bebê, ele tinha 1 ano. E ele não queria aquele bolo enorme, em forma de baleia, de fundo do mar, que eu projetei, que eu mandei fazer, que os salgados que encomendei. Ele não queria nada disso. Ele queria olhar os brinquedos, mexer nos brinquedos em cima da cama. Era só o que ele queria. Mas eu queria aquela festa não para mim, também não, eu também não queria aquilo. Aquela festa era para as outras pessoas. Aquela festa era para que as pessoas se divertissem dentro da minha casa. E não para eu me divertir. Veja bem, essa primeira festa foi só o exemplo. Eu fiz isso N festas a seguir. Eu calculava a festa, uma festinha de aniversário, aquilo que o americano faz um bolo, happy birthday to you, e acabou. Eu transformava aquilo no inferno para mim, para o meu marido, para os meus filhos, porque tudo tinha que sair perfeito, porque e a ansiedade de fazer parte daquilo, e a ansiedade de estar dentro daquilo que as pessoas esperavam de mim, ela acabava comigo. Eu peguei e tirei os meus filhos do colégio. Eu mudei o horário deles. Eu tirei eles do seio dos amiguinhos de manhã, passei para o horário da tarde, porque eu simplesmente não conseguia dormir à noite. A ansiedade, para quem não conhece, ela mina. Ansiedade não é isso que a gente diz, eu estou muito ansiosa, eu comi um pedaço de chocolate, eu estou muito ansiosa, me paga um sorvete. Gente, isso não é ansiedade. Isso não é. Ansiedade é algo que não sai da sua mente o tempo inteiro, ali, corroendo. Você está sempre planejando, sempre pensando no passo seguinte. Eu não conseguia dormir à noite. Eu ainda não consigo dormir à noite direito, porque eu estou pensando no dia seguinte, o que vai acontecer no dia seguinte. E quando chegava a hora do Fantástico à noite, que eu pensava que eu tinha que, dali a poucas horas, levar meus filhos para o colégio e começar a trabalhar, aquilo acabava, era uma locomotiva na minha cabeça. Eu começava a achar que não dava tempo, não ia dar tempo a arrumar as lancheiras, então eu corria e arrumava as lancheiras, mas não era suficiente, então eu tinha que arrumar os uniformes, e aí eu corria e arrumava os uniformes, aí não era suficiente, eu tinha que deixar a casa arrumada, aí eu ia e arrumava a casa, aí eu ia e cobrando, e nervosa, e gritando, e falando alto, e me exasperando, transformando aquele ambiente para minha família um ambiente muito difícil também de viver. Do jeito que aquela música do Fantástico me afetava, eu devolvia para as outras pessoas. Eu devolvia para o meu marido, eu devolvia para os meus filhos. E eles também ficavam ansiosos. É claro que eles ficavam ansiosos. Muitas vezes eu fui dormir, eu fui me deitar mais cedo, 11 horas da noite, para tentar dormir até às 6 da manhã. Eu varava a noite acordada, virando de um lado para o outro, de um outro para o outro, virando, igual um bife à milanesa, para lá e para cá, de cá para lá. Por quê? Porque eu ficava imaginando que no dia seguinte não ia dar tempo eu fazer tudo o que eu tinha que fazer. Eu ficava imaginando que
Talvez no meu trabalho eu não fosse render o suficiente, eu tinha que render mais do que todo mundo, porque vamos lá, autoestima baixa e uma extrema incapacidade de me mostrar como eu era, de mostrar meus sentimentos, de mostrar as minhas ansiedades, os meus anseios, de mostrar o que realmente era importante para mim. Como que eu ia mostrar isso se nem eu sabia? E mesmo se eu soubesse o que eu precisava para ser feliz, eu não iria me manifestar por essa timidez enorme, homérica. Eu fui assim, eu fui moldada assim, eu me moldei assim. Fui eu que formei minha personalidade a partir de tudo que eu observava, a partir de tudo que eu vivi enquanto criança. Eu formei minha personalidade assim, onde toda e qualquer pessoa era mais importante do que eu. E é claro que eu passava isso para os meus filhos, porque por mais que eu dissesse, eu amo vocês, vocês são especiais, vocês são maravilhosos, e eu acreditava, eu acredito nisso, eu sempre acreditei nisso. Os meus filhos são inteligentes, eles são sensíveis, eles são especiais, eles são os filhos que qualquer mãe gostaria de ter. Mas mesmo assim eu não conseguia passar isso para eles, porque o que eles viam uma mulher de frente ao espelho, falando mal de si própria, se denegrindo, se autodenegrindo, falando mal da sua boca, da sua forma física, da sua comida, das suas palavras. Bom, gente, esse vídeo não pode ficar além do que a gente costuma fazer nesse canal. Então eu vou pular, e eu segui assim, digamos que uns 30 anos vivendo em prol dos outros, fazendo ovo de Páscoa na Páscoa para os outros, fazendo festa de Natal para os outros, fazendo churrascos na minha casa para os outros, fazendo festa junina para os outros, não digo aí que é para minha família, não, eu fazia para os outros, que chegavam no horário da festa, comiam, bebiam e iam embora. Era para essas pessoas que eu fazia, para os amigos e para os parentes. Agora, a minha família dentro de casa que se danasse, era a eles que eu reclamava. Veja bem, eu não podia recorrer, botar todo mundo para trabalhar, para fazer o que eu fazia, porque também não adiantaria, porque eu fazia melhor do que todo mundo. Ninguém lavava uma louça como eu. Ninguém fazia um churrasco como eu, um churrasquinho, porque o meu marido eu colocava para fazer o churrasco em si, mas eu tinha que fazer o arroz, a farofa, o tropeiro, a mandioca. O que é churrasco, gente? O que é um churrasco? Por que cada um não trazia um prato? E quando eu pedia e a pessoa trazia um prato e vinha aquela farofa seca, eu me sentia culpada da farofa seca. Quando eu pedia um arroz especial para um almoço especial e aquele arroz vinha ruim, eu me sentia responsável, porque quem mandou eu pedir, eu devia ter feito. Eu é que devia ter feito. E aí, da próxima vez, eu não pedia nada a ninguém. É claro que eu sempre falava, não precisa trazer nada, não. Imagina. Claro que precisa, gente, é um trabalho fazer tanta coisa. E eu levantava 2 dias antes
exausta já de tanta coisa que eu ia arrumando e mais coisa, e arrumar a casa e tinha que estar perfeita e fazer isso, fazer aquilo para aquela ceia de Natal perfeita, para que depois as pessoas fossem embora. E aí eu ficasse olhando para que o meu marido me ajudasse, correndo para a pia, porque, gente, ele nunca me deixou sozinha. Ele nunca me deixou sozinha. Até hoje, ele nunca me deixa sozinho. Se tem uma coisa que eu fiz bem nessa vida, foi escolher o meu marido. Aqui. Senhora Moá. Eu tatuei isso aqui quando a gente fez 30 anos de casado. Porque mesmo se o nosso casamento acabar algum dia, mesmo se o nosso relacionamento acabar, ele vai ser a pessoa mais importante da minha vida, sem dúvida. Porque ele foi capaz de gostar de mim mais do que eu gosto de mim, entendeu? Se bem que isso não é muito difícil. Mas hoje em dia eu melhorei. Aí eu volto de novo, vamos adiantar. Gente, eu entrei em colapso quando o meu filho adoeceu. Vocês sabem, o meu filho mais velho, ele tem esquizofrenia. E com o passar do tempo, eu não aguentei mais e eu fui entrando em colapso. Essa pessoa que já não dormia, essa pessoa que vivia preocupada com o que os outros iam pensar, também se preocupou muito com o que vão pensar do meu filho adoecido. Eu não sabia qual era a doença dele. Se você quiser acompanhar essa história, tem alguns vídeos aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição para vocês. Mas eu simplesmente queria o quê? Que tudo fosse perfeito, a minha família perfeita, todo mundo saudável, inteligente. E eram mesmo saudáveis e inteligentes. Só que tudo muda. E eu adoeci mais ainda. Eu que já era uma pessoa adoecida de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizada, porque não é um transtorno comum, não é uma ansiedade que passe tomando sorvete ou comendo chocolate ou passando um mês na praia. Não é, é algo de dentro, é algo que a gente carrega em cada um dos poros. A mente da gente fervilha 24 horas por dia. E aí, quando eu entrei em colapso, eu parei, meu filho estava em crise e eu parei de dormir. Eu fiquei exatamente 4 dias e 4 noites sem pregar o olho, veja bem, sem dormir nada. Eu me lembro que foi na época de um Rock in Rio. Eu não sei se foi o último ou o penúltimo Rock in Rio. Sabe a Pink, aquele negócio da Pink em cima daqueles tecidos, passando por cima do auditório? Eu assisti aquilo ali noite e dia, gente. Foi naquele Rock in Rio da Pink. Eu virei fã da Pink por causa daquele Rock in Rio que eu não dormia. E aí eu fui parar no HPAP, no hospital psiquiátrico. O meu rosto queimava, o meu coração acelerado demais. E uma angústia tão grande, uma vontade de morrer tão grande, que se eu não tivesse sido prontamente atendida, eu não sei o que aconteceria. Então, o meu marido me levou para o HPAP, aqui em Brasília, Distrito Federal, Taguatinga, Hospital São Vicente de Paulo, e lá eu fui medicada, a médica me passou um remédio para dormir, ela me disse que eu procurasse logo, quase que imediatamente, assim que eu dormisse, um psiquiatra, e foi o que eu fiz. Eu procurei um psiquiatra. Eu estava, além da ansiedade generalizada,
altamente depressiva. Eu estava querendo morrer. Eu estava totalmente desalentada. Eu me sentia totalmente fora desse mundo, anestesiada. Isso perdurou e perdurou por muito tempo ainda. Eu, para falar a verdade, eu não sei se eu ainda estou assim, se eu ainda estou anestesiada. O que eu sei é que eu não sou mais uma pessoa que fica alegre assim, sabe? Quando o meu filho volta para casa, quando eu posso abraçar meu filho, quando eu posso abraçar meus filhos, porque meus filhos, a minha família, também eu descobri nesse processo o tanto que a minha família é importante para mim, e é por isso que eu resolvi estudar terapia de família, e é por isso que eu resolvi ser psicóloga. De tanto que a família é importante para mim, então eu quero justamente ajudar as pessoas que, como eu, só conseguem ser felizes equilibrando suas famílias. Por isso que eu quis, por isso que eu faço esse canal. Porque se a gente não se equilibrar antes, a gente não equilibra a família. Mas isso é tema para um outro momento. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu fui medicada, eu sou medicada, eu tomo medicação à noite, Donarém, eu acredito que é um calmante, e eu tomo para o dia, né, de dia, eu comecei tomando fluoxetina, eu tomei durante muito tempo a fluoxetina, me fez muito bem, mas agora eu estou com Velígia. Velígia, minha médica resolveu passar o Velígia porque ela acredita que eu vou ter uma solução melhor e eu vou ter um pouco mais de alegria também. Bom, gente, sem a medicação, eu era uma pessoa. Com a medicação, eu sou outra pessoa. Então, se você passa por algo parecido do que eu passo, eu quero te dizer o seguinte: não vai nessa corrente de que quanto menos medicação, melhor, não. Não vai nessa corrente de que os psiquiatras só querem empurrar remédio na gente. Conheça-se antes, pondere, reflita, veja quem é você nessa vida, quem é você nessa fila do pão. Descubra primeiro quem é você na fila do pão, para você aceitar as fórmulas prontas dos outros, depois ou não. Durante muito tempo eu ouvia isso, não, medicação para doença mental, não, não é assim, não precisa, precisa, gente, precisa sim. Porque com toda a medicação que eu tomo hoje, com toda a medicação que eu tomo, veja bem, eu ainda perco sono. Essa noite passada, 1h25 da manhã, eu estava acordada. Eu precisei tomar um SOS para eu conseguir dormir. Mas, Leca, o que está acontecendo de errado na sua vida? Nada. Graças a Deus, meu filho está internado, mas graças a Deus ele está bem. Logo ele voltará para casa. Meus outros filhos estão bem. Ansiedade. Minha cabeça não para de pensar, mesmo com a medicação. Mas, Leca, então para que ficar tomando medicação se não adianta nada? Adianta, melhora muito, melhorou muito a minha vida. A minha qualidade de vida melhorou muito. As minhas festas de aniversário, hoje em dia, tem um bolo em cima da mesa, às vezes torto, às vezes não. E o refrigerante e Happy Birthday to you.
happy birthday to you. E eu consigo ser feliz assim. Se você gostou de ouvir essa história, esse desabafo, essa minha inspiração, que se resume nisso, procure em você, dentro de você, o melhor para você. Não aceite fórmulas prontas, não aceite frases prontas, não aceite que as outras pessoas elas delimitem a sua vida ou elas te influenciem de alguma maneira que não faz bem para você. Um beijo, muito obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz de ter gravado esse vídeo. E mais ainda de você estar aqui até agora. Beijo. Tchau, tchau.